gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina, nos Estados Unidos. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Abraço pessoal, eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, Brasil. Muito bom estar aqui com vocês de novo, senhores. Para os nossos ouvintes, o plano era entrevistar a Paula Grangeiro, mas devido a problemas técnicos não foi possível fazer a entrevista esta semana. Mas não se preocupe, porque logo nós vamos trazer essa entrevista para vocês ao vivo e a cores. Para o episódio dessa semana, vamos mais uma vez trazer para vocês algumas novidades. Vamos também falar sobre uma polêmica em torno de Python 3 e mais um book review. Quero também aproveitar para falar para todo mundo que nós já estamos agendando entrevistas com o Gabriel Engel, da Rocket Chat, e Kenneth Reitz, criador do Python Requests e muitos outros pacotes. Então aguardem. Bom pessoal, então vamos começar aqui com algumas novidades, né? Essa semana eu acompanhei aqui as notícias e eu separei alguns pacotes que eu achei interessante. O primeiro deles, que inclusive foi hoje que eu encontrei aqui em uma dessas feeds sobre Python, que é o PyTest Leaks, né? Quem trabalha com teste sabe que, apesar do PyTest ele ser muito legal, muito mais simples para você testar, por conta da maneira como as features do PyTest foram implementadas, é muito fácil a gente ter leak de memória, né? Deixar com que um valor seja disponível em vários testes, quando a gente, na verdade, gostaria de isolar esses dados entre um teste e outro. E essa ferramenta chamada PyTest Leaks é uma ferramenta, um plugin. Você roda lá o seu teste normalmente com o parâmetro "R" maiúsculo, e ele executa analisando todos os pontos em sua suite de teste, onde possa ter um memory leak, e aí você pode ir lá e resolver esse problema. Então, eu achei interessante, principalmente porque aqui a gente trabalha com testes, e eu sei que muita gente que está testando hoje em dia está partindo para o PyTest, então, mais uma ferramenta útil. Outra coisa legal que eu achei essa semana aí é um negócio chamado Shell Funcs, né? Então o link vai estar aqui no show notes, mas é Shell Funcs, né, de functions. Isso funciona só no Python 3 e eu achei bem interessante porque já aconteceu comigo de eu ter aquele arquivo SH, né, um bash script, com várias funções e utilidades ali já prontas, e eu querer reimplementar aquilo no Python. E o que o Shell Funcs faz é a possibilidade de você colocar aquele arquivo SH dentro do seu projeto e simplesmente importar a função do bash diretamente para o seu Python. Isso pode parecer estranho e talvez um tanto não recomendado, mas existe um uso muito legal que é o uso de testes. Então, quando você tem arquivos em bash que fazem parte do seu software e você precisa testar eles, escrever teste em shell não é uma coisa tão simples. Então, a gente pode aproveitar a suite de teste que a gente já tem e testar as funções escritas em shell dentro do Python. Então, vale a pena aí para quem quer dar uma olhada. A última coisa que eu tenho aqui para falar para vocês não é sobre Python, mas é sobre uma outra linguagem que eu gosto bastante. Inclusive, a gente está planejando aqui no Castalho de fazer um episódio, né, entrevistando um dos desenvolvedores, né, dessa linguagem, que é a linguagem Lua. E o que acontece é que Lua tem, até então, né, Lua tem um modelo de desenvolvimento um pouco fechado, não é tão open source assim. Por esse motivo surgiram alguns forks. O mais famoso desses forks é o LuaJIT. Mas uma coisa chamou a atenção essa semana, que o criador do Lua, né, os 3 professores lá da PUC, eles colocaram no GitHub um repositório e atualizaram esse repositório com todo o histórico de desenvolvimento do Lua desde o primeiro commit. Né? Então, pode ser que a gente veja aí uma abertura e no futuro a gente consiga começar a contribuir e ver um Lua um pouco mais aberto. Acho que essa daí é uma das coisas que está faltando para o Lua começar a crescer como uma linguagem realmente abrangente na comunidade. Porque fora isso, o Lua já é sensacional em várias coisas. Então, é isso. Eu acredito que o Eliezer também tem algumas coisas aí legais que ele viu para falar para a gente, né, Eliezer? É isso mesmo. Seguindo um pouco aí a linha de compartilhar um pouco do histórico de desenvolvimento, né? Não sei se foi essa semana, mas uma das coisas que apareceu aqui nos meus feeds foi que a história do Unix, ela foi liberada e ela está disponível no GitHub e mostra desde lá de 1970
Ele começou com 2,5 mil linhas de código e 26 comandos, e hoje, em 2016, ele é um sistema operacional bem utilizado e possui 27 milhões de linhas. Então, assim, é um repositório bem interessante. Se você quer fazer algum tipo de pesquisa, eles vão tentar incluir o maior número de metadados possíveis lá. Então, se você está fazendo algum trabalho de pesquisa ou quer simplesmente conhecer um pouquinho mais como foi a evolução do Unix como sistema operacional, esse repositório aqui é uma dica bem interessante. Se eu não me engano, ele tem por volta de 1 GB de repositório, alguma coisa assim. Isso aí, vou corrigir lá no show notes se não for esse valor, mas aí a gente coloca detalhadinho lá. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar, isso aqui é um pouquinho, não sei se é muito útil ou se é mais a questão de ser interessante, mas tem um repositório também no GitHub, chama Wrapping Neural Network. Esse repositório ele é uma rede neural que consegue escrever músicas de rap, e ele possui também alguns scripts que ajudam você a realmente criar um MP3 para que você possa ouvir. Tem uma já criada, a gente vai deixar o link para vocês, mas é bem interessante, e basicamente o funcionamento é assim: você popula o banco de dados dessa rede neural com algumas músicas de rap, e aí, a partir disso, ele consegue gerar um outro rap utilizando as letras, né, que você adicionou lá. Então, não sei se isso é uma boa ou uma má notícia, porque acho que vai ter muita gente aí se aproveitando e talvez até fazendo sucesso. E a gente vai deixar para você o link tanto do repositório quanto da música que foi criada utilizando essa rede neural. Out of sight, out of mind, I remove myself. If you hate Lil V, you better check yourself. Fuck them, if they don't understand my genius, bitch. I'll be Albert Einstein times a million, bitch. Bruh, a lot of players. É muito interessante, eu me pergunto se já não tem alguns rappers aí que não estão fazendo isso, né? Que tem umas letras aí, tem rap muito bom, às vezes eu gosto de ouvir alguns, mas tem algumas letras, principalmente as letras dos raps americanos, que às vezes você escuta, parece que o cara não tá falando nada com nada, e só ali pelo ritmo, então deve estar usando já, com certeza. Pode crer. Bom, passando para o nosso próximo tema aqui, agora depois das novidades, uma coisa que bombou aí na internet, né, na comunidade Python, quem acompanha aí os pythonistas no Twitter ou no Reddit, em outras redes, ouviu falar aí da polêmica em torno do Python 3, né? Não é uma polêmica assim real, é apenas uma opinião de uma pessoa, né? Então essa semana uma pessoa conhecida da comunidade, que é o Zed Shaw, para quem não sabe, ele é autor daquela série Learn Python the Hard Way, tem também o Learn C the Hard Way e algumas outras linguagens. E o Zed Shaw também, ele é criador do Mongrel e do LibreList, né, que são dois projetos open source bem interessantes. E ele publicou um post polêmico intitulado o seguinte: o caso contra o Python 3, né? Então é o The Case Against Python 3. Python 3, onde o autor listou alguns dos motivos pelo qual ele acredita, né, que não vale a pena ensinar ou migrar Python 3, né? Então a polêmica foi bem grande, muita gente na comunidade Python respondeu. A gente vai deixar aqui o link da thread lá no Reddit, onde foi muita gente comentando, respondendo, e o pessoal respondeu muito bem. Então eu gostaria de dar um resumo aqui, né, para quem não acompanhou, não sabe do que se trata. É o seguinte: o Zed, ele acredita que existem dois argumentos aí contra o Python 3 e ele fez questão de colocar isso lá no blog dele. O principal argumento do Zed é a respeito da mudança em como o Python 3 trata os tipos de texto, né? Então, no Python 2 existem dois tipos básicos, né, que a gente usa para texto, que é o tipo string, que ele é literal, basta você escrever uma string lá, ele já se torna um str. E a gente tem um segundo tipo, que é o tipo Unicode, né? Então, quem trabalha com Python já sabe que às vezes você tem que se preocupar ali, dependendo da língua ou do tipo de dado que você está recebendo em uma variável, você tem que colocar aquele U, né, literal na string, na declaração da string, ou utilizar a função, né, o tipo Unicode como uma chamada para você converter. E isso sempre foi dor de cabeça para todo mundo que trabalha com Python, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um encode diferente, né? A gente usa acentos e a maioria dos softwares aqui levam isso em consideração. Porém, no Python 3, a gente tem uma mudança significativa, que é o seguinte: a gente não tem mais dois tipos para tratar texto.
foi mantido apenas um, chamado de string, né, o str, só que ele tem o comportamento do Unicode, ou seja, ele é como se fosse aquela string que a gente coloca o prefixo do U, só que ele já é literal, você não tem que se preocupar com isso, ele aceita qualquer tipo de caractere, porque ele usa a tabela Unicode, que é bem extensa, e facilita muito a vida, né? Você não vai ter mais aquela coisa, poxa, esqueci de dizer que essa chave ou esse valor desse dicionário aqui é Unicode. Então, é bem simples. A premissa é que toda a string que a gente quiser representar já vai caber dentro de um Unicode. E além disso, nós temos os tipos complementares, que são os tipos de bytes para casos específicos, né? Então, o argumento do Zed é o seguinte: o Python 3 perdeu a possibilidade de lidar com texto do tipo ASCII de maneira simples. Ou seja, fez um sacrifício, né? E com isso prejudicou uma parcela dos usuários que precisam lidar com encodes diferentes ou com tipos de interpretadores diferentes, porque esses 10%, né, digamos assim, que 90% da comunidade é a comunidade que desenvolve softwares em um ambiente um pouco mais normal, assim, vai trabalhar com texto normal, só que existe uma pequena parcela aí de soluções em que você precisa se preocupar e trabalhar exatamente com aquela representação da string. Então, para esses casos, na hora de migrar para o Python 3, vai necessitar um trabalho a mais, porque vai precisar usar as byte strings para representar aqueles dados, tá? Então, esse é o único caso em que tem a desvantagem. E eu particularmente acho que foi uma boa ideia melhorar a situação para os 90%, né, a maioria das pessoas, e deixar a maior parte do trabalho para os casos que são a exceção, né? Então, provavelmente o Zed deve ser alguém que esteja em um projeto que faz parte da exceção, por isso que ele reclamou do Unicode, né? A minha opinião pessoal é que quem começa com Python 3 não tem que se preocupar com isso, com nada a respeito de Unicode logo de cara, porque é uma dor de cabeça que não existe, né? Você vai ter esse problema na hora que você começar a mexer com código legado. Olha, a princípio, na minha opinião, eu não vejo isso ser um problema tão grande, porque 10% dos use cases, né, que você mencionou vão ter que fazer algo a mais. Eu acredito que qualquer pessoa que estiver migrando para o Python 3 vai ter que fazer algo a mais, queira ou não queira, né? Não vai ser uma transição assim que você fala assim, eu vou só começar a rodar Python 3 e acabou. Então, eu não estou vendo assim, não vejo por que fazer um bafafá tão grande só por causa de 10%. Não que eu estou dizendo que não é importante, mas é bem claro a transição, né? Para esses 10%, vocês vão ter que fazer um trabalho a mais, a não ser que eu não entendi alguma coisa aqui. Para mim também tem a questão que antigamente, quando a gente queria representar algo com acento, né, que é um caso muito comum no português, você tinha que adicionar o U como prefixo para indicar que aquela não era uma string, né? No caso, o Python 3 é um byte array, e sim uma string que é Unicode. Então, o máximo que você via, na verdade, quando você tentava executar, era problemas falando que não conseguia converter ou que não entendia, e você tinha que definir o encoding, né, do arquivo. Então, assim, eu acredito que para a maioria dos sistemas também, que tudo hoje basicamente é web, ou então você tem a parte de internacionalização acontecendo. Então vai acontecer que você vai lidar uma hora ou outra com strings que são Unicode mesmo, que você precisa de definir, por exemplo, um E com acento, ou então as letras lá do idioma chinês, essas coisas assim. Então, tipo, quando não podia no Python 3, que ele não aceitava você adicionar o prefixo com U, isso para mim eu via como um problema, porque você teria que ajustar realmente todas as strings ou byte strings do seu programa. Agora, como ele aceita, se você já escreve no Python 2 adicionando o U como prefixo, ou seja, que você está querendo deixar claro que é um Unicode string, então, tipo, a transição ficou muito mais tranquila, na minha opinião. Então, não sei bem, assim, eu não li o post lá, mas não vejo assim como sendo uma catástrofe pelo jeito que é o que ele tá achando que é aí. E o segundo ponto aí que o Zed tocou lá no post dele é que não existe compatibilidade em um programa escrito em Python 2 para rodar com Python 3, né? Então todo mundo sabe que para você escrever para Python 3, você precisa se preocupar com algumas pequenas mudanças que existem na sintaxe, na assinatura de algumas funções que são built-in.
E para o Zed, isso daí foi um descuido, né, que deveria ter sido preocupado com uma camada de portabilidade ou algo assim, e que isso aí é suficiente para ele parar de ensinar Python 3 e parar de incentivar aos novos programadores o aprendizado de Python 3, né? Então, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, talvez ele esteja querendo dizer não aprenda Python, porque não tem outro caminho, né? O nosso caminho é evoluir. Mas a comunidade em peso respondeu também, né? E eu acho que um resumo das respostas é o seguinte: alguns erros de design foram cometidos no Python 2, né? Então a gente sabe, quem trabalha com Python há um bom tempo conhece ali os whats, né, do Python, os erros que as coisas que a gente fica às vezes de boca aberta assim de ver que acontecem. E justamente uma parte desses erros precisaram ser corrigidas no Python 3. Uma hora ou outra, essa decisão ia ter que ser feita. A compatibilidade teria que ser quebrada, né? Então, é muito melhor que você tenha o trabalho agora, né? Existem ferramentas que te ajudam, como uma ferramenta chamada 2-to-3. Tem o PyCharm também, que é uma das ideias que ajuda você a fazer refactor para Python 3. Então, é muito melhor que a gente faça isso agora, que a gente invista, tenha esse trabalho todo de migração agora, do que a gente esperar mais alguns anos, né? Então, imagina que se mais bibliotecas continuarem a ser desenvolvidas, mais sistemas desenvolvidos em Python 2, no futuro, né, daqui a alguns anos, quando o Python 2 perder a sua continuidade, se tudo tiver que ser migrado de uma vez só. Então, esse argumento dele de que não existe compatibilidade é verdadeiro, não existe compatibilidade para algumas coisas, mas não é algo tão grave assim, porque, para começar, quem está começando com Python agora, uma pessoa que vai começar um projeto do zero, ou um novo desenvolvedor, ele não tem trabalho nenhum, ele não tem que se preocupar, porque a maior parte das coisas que ele vai fazer já está funcionando, ele vai aprender Python e vai trabalhar só com Python 3. Para grandes empresas, sei lá, empresas com projetos enormes, grandes times, provavelmente essa empresa tem grana para investir, então vale muito mais a pena, o custo-benefício é muito maior se ela pagar desenvolvedor para migrar agora, né, para fazer o trabalho ali de migração, de corrigir algumas coisas ali no código, para deixar ele portável para o Python 3. Vale lembrar que existe a biblioteca chamada Six, que permite que você escreva código que roda nas duas versões do Python. Então, implementar o Six é um dos trabalhos que a gente faz para migrar, e é muito melhor fazer isso agora, do que você ficar acumulando código legado, fazer depois fica mais caro e às vezes o seu produto perde o timing, né? E então esse argumento do Zed também da compatibilidade não tem muito sentido, não justifica ele falar que não é para a gente incentivar o ensino ou aprender Python 3. Eu acho que a gente tem que realmente investir aí e fazer com que a migração seja maior, né, mais abrangente possível. Inclusive eu vou deixar aqui no show notes um post, né, que eu encontrei com uma explicação mais extensa, assim, de todos os pontos que ele falou lá, e que provavelmente é um post assim que consegue convencer que realmente vale a pena migrar para o Python 3 e o trabalho vale a pena porque tem muita coisa nova, interessante no Python 3, né? Olha, eu fiquei meio curioso agora, porque essa posição dele parece ser, sem conhecer o cara, sem ter um histórico mais dele, assim, me parece ser muito radical, e agora eu tô meio curioso para saber se ele já teve alguma postura idêntica no passado sobre alguma outra coisa relacionada ao Python. Eu não sei se vocês sabem, mas se alguém souber, quiser eu não sei, deixar... Eu sei que ele é um cara um pouco polêmico, assim. Ele já teve uma postura parecida com as metodologias ágeis, sabe? Scrum, Lean, essas metodologias para organização de time, de equipe. E ele já teve, até resultou em um projeto que eu acho engraçado, né? Que é o Programming Motherfucker. Eu tenho até a camiseta do Programming Motherfucker, que ele diz assim, todas essas metodologias são bullshit. Qualquer coisa que a empresa tente fazer para te motivar ou para fazer qualquer coisa é bullshit. Você tem que usar simplesmente o Programming Motherfucker. Né? Então, eu acho engraçado, mas assim, com certeza é uma crítica um pouco polêmica, né? Porque existe toda uma comunidade também por trás dessas metodologias. Então ele é um cara realmente polêmico. Uma coisa é certa, né? Esse post dele aí com certeza trouxe uma grande visibilidade para a questão do Python 3. Então, pode ser que ele tenha colaborado com levantar esse caso aí e a gente partir aí para uma migração maior para o Python 3.
Eu acho que vale a pena comentar aqui também que no começo, quando surgiu as primeiras releases do Python 3, realmente era muito difícil. Se você tinha que manter código que funcionasse nas duas versões, era muito difícil. Mas hoje, bastante suporte do que existe no Python 3 já tem no Python 2.7. Então, dependendo do seu caso de uso, eu diria, sei lá, usando aquele 90-10% lá que foi mencionado em cima. Normalmente você vai cair nos 90%. Então, você consegue, mesmo até sem usar o 6, a maioria das vezes você já consegue usar o import from future do Python, né, que já disponibiliza, por exemplo, o print no Python 2 era um statement e agora ele é uma função, que você tem que colocar os parênteses e chamar como qualquer outra função. Agora está muito mais fácil, você só faz esse import e você já começa a usar como se fosse no Python 3, então acredito que isso aí é mais para poder fazer, sei lá, algum barulho, que nem o Bruno comentou, ajudar, né, na migração. Então, vale lembrar aqui também que o pessoal definiu um deadline, né, para o Python 2, que vai ser em 2020, então falta 3 anos e 4 meses. Tem um site que chama pythonclock.org, que a gente consegue acompanhar lá. Eu acho que agora está na hora da gente se unir, né? Muitas das bibliotecas que antes não suportavam Python 3 já suportam, e o sucesso do Python 3 está literalmente nas nossas mãos. Vai depender da gente aí se empenhar e estar atualizando. E que nem eu falei, muito dos problemas que eu vi anteriormente, hoje em dia está tudo bem solucionado. Talvez ele tenha um caso de uso bem específico, assim, para poder estar tão revoltado. Mas a gente já tem até documentação, inclusive uma documentação no própria documentação do Python, que ele chama PyPorting. A gente vai deixar o link aqui para vocês, se vocês estiverem interessados e quiser saber um pouquinho mais a respeito. Pô, bacana. Então, olha, essa sessão de novidades foi bem longa, né? E teve bastante coisa interessante. Então, espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem algum comentário, alguma indicação, manda pra gente e no próximo episódio, a gente fala sobre isso. Então, agora vamos pular para o nosso segundo book review do podcast. Então, a pedido de muitos ouvintes, nós tivemos muitos ouvintes falando que eles gostaram bastante da ideia. Inclusive, uma pessoa que deixou um comentário chamado Hel Barba, ele falou: por que vocês também não fazem um book review de um livro técnico? Então, nós vamos dar o pontapé, e dessa vez não vou ser eu que vou fazer o book review, vai ser o Eliezer que vai falar pra gente um pouco sobre o livro chamado Practical Vim, que vai ser sobre o editor Vim. O título, mais uma vez, Practical Vim, Edit Text at the Speed of Thought, que foi escrito por Drew Neal, que também é autor do Vimcasts.org. Fala pra gente, Eliezer, do livro. Bom, normalmente eu comento aqui, né, que eu não sou muito de ler, mas isso é a parte de não ler a respeito de livros não técnicos, e esse livro aí sobre o Vim é algo que eu me interesso, né, eu gosto muito de usar o editor Vim, também Python, então basicamente os livros que eu leio ou é sobre Python ou eu tô vendo alguma coisa sobre Vim, e esse livro eu achei ele bem interessante porque eu acompanhei o Vimcasts, ele tá meio parado agora, mas tem bastante coisa interessante lá, a gente vai deixar o link, né, para vocês. Mas lá você consegue ter uma ideia de como utilizar o Vim, ele sugere alguns plugins, como realizar algumas ações, então é bem interessante a série de screencasts que ele tem sobre o Vim. E eu acho que foi a partir disso que surgiu o livro, e o livro, na minha opinião, ele é bem completo. Se você está interessado em aprender Vim, ele vai te dar uma noção muito boa. O único detalhe é que esse livro é apenas em inglês, então vai depender de você ter um pouco de conforto aí em ler inglês. Mas assim, quando eu li ele, esse livro já é um pouco antigo, quando eu li ele também ainda não domino muito bem o inglês, mas na época era menos ainda, e eu consegui ler perfeitamente. Ele coloca exemplos, os exemplos são bem claros, então acho que assim, fica tranquilo. E o bacana do livro é que ele separa o livro em 6 partes, então ele divide de tal forma que você consegue cobrir cada parte. No final você já consegue ter assim uma produtividade bacana. O único detalhe é que o Vim, todo mundo sabe que ele tem uma curva de aprendizado aí um pouco complicada, né? Mas a partir do momento que você adquire, o pessoal usa o termo, né, muscle memory, ou memória muscular, ou seja, que você faz da mesma forma que você aperta a embreagem quando você está dirigindo. No começo, quando você está na autoescola, você tem que pensar muito para poder fazer aquilo, e muitas vezes você acaba não fazendo, mas a partir do momento que aquilo se torna natural, você consegue ter assim uma produtividade bem legal.
E dá para você fazer tudo. Tem muita gente que fala assim, eu sou acostumado com autocompletar, essas coisas tem. Então eu vou falar aqui um pouquinho a respeito das partes, né, do livro. Então a parte 1 ele trabalha sobre os modos. O Vim ele é um editor modal, então ele tem um normal mode, onde você normalmente navega, né? Então você está um arquivo, você quer talvez ir para o final do arquivo, ir para o começo do arquivo, rolar uma página, rolar metade da página. Então é nesse modo, as teclas do seu teclado ele vai estar configurada para te auxiliar na navegação. E aí quando você entra no modo de inserção, e eu acho que isso aí é um pouquinho que todo mundo sofre no começo, né? Você está acostumado a digitar as letras e já saiu o texto que você está pretendendo digitar, e no Vim você precisa entrar no modo de inserção para poder fazer isso. Então, acaba que nesse modo, as teclas do seu teclado vai ser para inserção, então tudo que você digitar vai aparecer na tela. E a vantagem que eu vejo de ter os modos é que você não precisa ter 1000 atalhos diferentes para poder realizar uma operação. Você sabe que você usar, por exemplo, a letra J no modo de inserção, você vai digitar o J. Mas no modo normal, você vai descer uma linha. Então, isso aí acaba que ajuda que você não precisa decorar assim, muito atalho, por exemplo, Ctrl, Alt, Shift e por aí vai. Então, além do Insert Mode, tem o Visual Mode, que é para você selecionar as coisas, e tem o Command Line Mode também. Isso aí é pouco usado, eu pelo menos uso muito pouco. E aí depois tem a segunda parte, né? Que aí ele fala um pouquinho mais sobre arquivo. Então, como que você gerencia vários arquivos, ou seja, como você abre arquivos, como você salva os arquivos em disco. Bom, a parte 3 mostra como você navega, né? Então ele apresenta os motions. Os motions são alguns atalhos para poder te facilitar. Então, por exemplo, você quer andar uma palavra para frente. Pra gente, que é humano, uma palavra é natural, ou seja, eu tô lendo um texto, eu sei o que é uma palavra. Então o Vim acaba que ele reflete um pouco disso e é muito mais fácil. Você vai navegar uma palavra para frente, uma palavra para trás, um parágrafo para frente, um parágrafo para trás. Terminado, se você estiver editando texto normal, mas se estiver numa linguagem de programação, talvez navegar um parágrafo pode indicar um bloco de código, alguma coisa assim. Então isso aí vai depender um pouco também da linguagem que você estiver trabalhando. E aí ele ajuda você, outra coisa que ele apresenta também nessa parte é como que você navega, né, utilizando os jumps, ou seja, você consegue criar marcações que você consegue navegar rapidamente entre determinados pontos do arquivo. E dali para frente ele vai só comentando um pouco mais, então ele entra na parte de registradores, aí mostra como é que funciona a parte de copiar e colar, como é que você cria macro, como é que você edita macro, porque os macros e o texto que você copia e cola, ele fica tudo nos registradores. Então ele acaba explorando isso. Depois disso ele vai comentar um pouquinho, né, sobre patterns. Então você vai usar expressões regulares, você vai fazer pesquisa, você vai fazer substituição, você vai usar os global commands. Esses global commands é bacana que você consegue usar, por exemplo, uma expressão regular e deletar todas as linhas de um arquivo texto que tenha um match da expressão regular. Então isso acaba facilitando e agilizando bastante. E finalmente entra na parte 6, né? Que aí ele fala um pouquinho das ferramentas, né? Então uma das coisas que o Vim tem suporte é para usar os ctags. Então você consegue indexar e navegar no código utilizando os ctags. Então os ctags ele ajuda o Vim a entender, por exemplo, no Python o que é uma classe, o que é uma função. E você consegue, através desse recurso, estar navegando. Por exemplo, eu vi uma função sendo chamada, eu consigo ir direto para a definição daquela. Então, os ctags acaba auxiliando, né, você, né, a fazer esse tipo de navegação. Depois ele mostra um pouquinho como que você usa o make, como é que você compila código, como é que você navega, pelos erros que foi apresentado, né, isso aí é chamado Quick Fix List. Ele mostra um pouquinho da pesquisa dentro de um projeto, ou seja, você abre o Vim dentro de um diretório, então você consegue pesquisar conteúdo dentro dos arquivos presentes no diretório e nos diretórios que tem dentro daquele diretório, então isso aí é recursivo, ele navega em toda a árvore de diretórios. Aí ele mostra um pouquinho, né, do autocompletion, que é para ajudar a completar as palavras, e o bacana do Vim é que naturalmente ele possui autocomplete para algumas linguagens de programação. Ele também auxilia você a ter autocomplete de palavras do dicionário, de caminhos de arquivo e por aí vai. Então, nessa parte aí, essa seção ele explica um pouquinho mais.
E aí ele termina falando um pouquinho do spell checker, né? Ou então, se você estiver editando um arquivo texto, uma documentação do seu projeto, por exemplo, você pode adicionar o dicionário lá do português do Brasil e ele vai te ajudar a corrigir os erros, e você consegue navegar também facilmente através dos erros, como se tivesse, para quem usa programa de e-mail, né, e vai verificar a ortografia, você vai apertando, em vez de apertar o next, você vai usar o comando que corresponde ao next. E aí ele adiciona um apêndicezinho no final, falando um pouquinho de como você customiza o Vim. Então ele fala um pouco como você consegue mudar as configurações em tempo de execução. Só que o detalhe é que se você fechar o editor, tudo vai ser perdido. Então aí ele fala um pouquinho mais do vimrc, que é o arquivo de configuração. Então os mesmos comandos que você configura o Vim em tempo de execução, se você digitar no vimrc, ele vai ficar salvo. Então toda vez que você abrir o arquivo, ele vai carregar novamente aquelas configurações. E uma coisa interessante, né, finalizando esse apêndice, ele fala como você consegue aplicar determinadas configurações para tipos específicos. Então, por exemplo, se eu estou num arquivo .py, né, estou editando um código Python, eu quero que toda vez que eu aperto o Tab, ele adicione 4 espaços, mas se eu estiver editando um arquivo YAML, por exemplo, eu quero que o Tab adicione 2 espaços. Então isso aí ele vai adequar, né, você consegue adequar o seu editor para o determinado tipo de arquivo que você está editando. E com isso é o Book Review. Foi meio corrido aqui, mas é porque tem bastante coisa. Se você tiver alguma dúvida sobre Vim também, pode entrar em contato comigo no site do Casale, você consegue contato, deixa um comentário aqui pra gente. E aí a gente vai deixar os links e as informações tudo certinho aí para vocês. Eliezer, baseado na sua descrição, então me parece que se você ler esse livro de cabo a rabo, você fica o bambambam do Vim, então. Parece que ele inclui todas as coisas que seriam importantes, né? E vale também lembrar que acho que você colaborou com 2 capítulos. Isso, que nem eu falei, eu seguia muito o Vimcasts, e aí eu fiquei sabendo através do Vimcast que o Drill estava escrevendo o livro. Aí eu entrei em contato com ele por e-mail, né? Nunca esperava que ele fosse responder. E aí ele perguntou, achou legal de eu ter entrado em contato, e ele perguntou se eu estava disposto a revisar. Então eu revisei 2 capítulos do livro, se eu não me engano foi o de pesquisa, né, o Search e o Substitute, que é de pesquisa e substituição. E naquele momento, quando eu vi, eu já fiquei assim muito ansioso, né, para ver o resultado do livro, porque estava bem bacana aqueles 2 capítulos. Aí eu dei o feedback lá para ele e acabou que ele me mandou uma cópia física do livro quando foi lançado e uma cópia digital. Então, assim, do nada aconteceu tudo isso e foi muito bacana assim a questão. E o livro e o Vimcast me ajudou muito quando eu estava aprendendo a trabalhar com o Vim, e continuo aprendendo hoje, tem bastante coisa, saiu a versão 8, então isso aí vai ficar para um próximo episódio para a gente comentar. Muito legal o seu review, Eliezer. Eu não posso deixar o Flame War de lado, né? Você sabe que tem aquela piada que diz o seguinte: como descobrir se tem um usuário de Emacs na sala? Basta você falar qualquer coisa do Vim, que o usuário de Emacs vai surgir. Então eu só gostaria de adicionar emacsrocks.com, pois o Emacs é da hora. Só para alimentar o Flame War aí nos nossos comentários. Então apareceram 2 usuários do Emacs, que eu também sou. Então eu preciso arrumar mais alguém aqui, porque assim eu tô em desvantagem. ou você vai ver a luz, um dia desse você vai ver a luz. Eu tenho que confessar para vocês que ultimamente eu tenho usado mais o PyCharm, por motivos de preguiça, porque o PyCharm tem muitas coisas automáticas lá, mas no meu terminal aqui é sempre Emacs. Quando eu tô programando em modo terminal, é Emacs. Muito bacana, bem legal o seu review. Espero que o pessoal aí aprenda aí o Vim e leia esse livro, porque realmente, depois que você aprende Vim, abre uma janela assim de conhecimento, porque é um editor muito legal. E a partir do momento que você aprende o Vim, já que o Vim é bem facinho, bem simplesinho, né, perto do Emacs, aí você pode começar a aprender o Emacs. Bom, pessoal, uma outra coisa aqui que a gente gostaria de fazer nesse episódio é os agradecimentos, né? Um monte de gente entrou em contato, mandou tweet, mandou comentário. Então, só para citar alguns aqui, tem o Edson Lourenço, que enviou um e-mail muito bacana,
e em alguns episódios aí a gente talvez fale aí desse e-mail bem legal, né? Algumas coisas que ele citou no e-mail. O Magnum Leno do Hackingcast, que já inclusive participou aqui de alguns episódios do Castalho, né? O Hel Barba, que está sempre comentando aí, um dos ouvintes assíduos. O Lindolfo Lorne, o Elinaldo Monteiro e o Rodrigo M. Arnhold. É bem legal quando o pessoal interage, comenta, dá ideias, dá dicas, então continuem, a gente gosta bastante. Uma coisa que eu não lembro quem foi exatamente, comentou, falou que achava o Castalho assim, bem interessante, falou que não poderia contribuir com dinheiro, assim, eu acho que, tipo, a gente está aqui para poder trazer o conhecimento, acaba que a gente se diverte muito fazendo isso aqui, então um comentário eu acho que vale, pelo menos para mim, vale muito mais do que qualquer doação possível, até porque a infraestrutura hoje, como todo mundo sabe, do Castalho, ela é toda gratuita, a gente praticamente gasta apenas com domínio, mas se alguém tiver pretendendo ajudar no Castalho, né, de forma financeira, a gente pode aí ver algumas coisas, talvez criar camisetas, essas coisas, então isso aí são coisas que a gente tem na cabeça, e se você tiver alguma ideia ou quiser patrocinar, né, o Castalho, pode entrar em contato aí com a gente. Eu posso deixar minha caixa postal aqui também, quem quiser me mandar uma caixinha de cerveja também será bem-vinda. E eu boto a minha lista de desejos aí, do meu wishlist do Amazon. Se alguém quiser mandar um livro para mim, fica à vontade, tá? Bom, pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Castalho. Na semana que vem a gente volta com entrevistas e um grande abraço para vocês. Obrigado a todos que ouviram esse episódio. Um abraço aí, Og, Eliezer, até semana que vem. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet.